Estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Economistas acreditam que só a baixa cotação do dólar não explica os altos preços dos produtos no Brasil. Brasileiros da classe média alta vão a Miami comprar vários produtos, sobretudo roupas, cujos preços são bem mais baixos do que no Brasil. Um brasileiro calcula que uma roupa que custa R$ 1.800 nos Estados Unidos custaria no Brasil R$ 4 a 5 mil reais. Para debater o assunto, convidamos os deputados Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Deputado Esperidião Amin, como é que o senhor vê esses preços altos no Brasil, que o dólar só realmente não pode explicar? É claro que existem vários fatores que devem explicar isso, até porque o custo do salário no Brasil não é alto, é um custo baixo, né? Como o salário mínimo é 600 e tantos reais a partir do ano que vem. Como a própria introdução já falou, né, essa sua locução inicial já falou, não é só uma causa, são várias causas. E essas causas eu acho que mudam muito, não é, deputado? De acordo com o tipo de produto que você está analisando. Roupas. Roupa nós estamos concorrendo com quem? O desenho da roupa pode ser francês, pode ser americano, mas provavelmente a produção é chinesa. Em condições de competitividade absurdamente diversas das nossas. Salário muito mais baixo, encargo trabalhista nenhum, né? Previdência, enfim, é uma disputa quase que desumana. Além do câmbio. Quer dizer, então, neste setor. No outro, você vai ver um produto mais trabalhado, né? Produto já com componente eletrônica, com tecnologia. Aí as causas da diferença são outras. Que vão desde o estágio de educação no trabalho que nós temos, ou seja, o que nós trazemos de componente tecnológica, de valor agregado nos nossos produtos e há quanto tempo nós desenvolvemos isto, versus quem concorre conosco. Então, a doença que nós estamos sofrendo é uma doença. A desindustrialização tem várias causas e não será um remédio só que vai consertá-la. Agora, câmbio, condições da legislação trabalhista, legislação fiscal, impostos. Esses três fatores estão em praticamente todas as comparações. E quando nós somos competitivos, exemplo agora até em homenagem ao Piauí, quando nós temos uma região que está desenvolvendo produção agrícola, como é o caso do Piauí, do sul do Piauí, aí você esbarra na logística, que pune exatamente os países mais pobres, quando você tem que exportar mais volumes. Então aí, estrada de ferro, portos, são mais importantes para quem produz e exporta, ou quer vender, produtos com baixo valor agregado, porque você precisa de quantidade. Ao contrário de um produto com alto valor agregado em tecnologia, que você condensa num chip. Né? A chamada escala, é a escala. Numa pequena peça você consegue um alto valor agregado. Troca meio container de chip por um navio de grãos. Então, quem exporta matéria-prima ainda sofre carecendo de logística. Né? Quem exporta minério de ferro, quem exporta soja, como nós, ainda tem esse dano. Então, o Brasil, eu não tenho dúvida, está participando de uma concorrência que não nos convém. Convém muito mais a quem compra de nós. Por isso que se diz, o Brasil não vende as suas coisas. O Brasil é comprado. Os outros vêm aqui e escolhem o que comprar, nas condições que lhes favorecem. Então, nós não temos suficiente apetite e nem nos preparamos
para vender aquilo que nós podemos vender com maior proveito para nós mesmos. Deputado Assis Carvalho, o deputado Esperidião a mim tocou num problema en passant que é muito preocupante para nós, que é o parque industrial, cuja construção custou ao país, ao povo brasileiro, grande sacrifício. Começou a ser montado no governo do Getúlio Vargas, ainda na fase da ditadura, do Estado Novo, prosseguiu com o Juscelino nos anos 50 e custou realmente um grande sacrifício. E esse parque industrial está sofrendo agora um grande sacrifício com a competição desleal do produto chinês, até porque o chinês não tem previdência social, o custo da mão de obra dele é baixíssimo. E é uma competição desleal. Devia haver alguma coisa no cenário internacional, em Genebra, onde se discute na Organização Mundial do Comércio, alguma coisa em relação a isso, é uma competição desleal. Não pode haver isso. O deputado Esperidião já se colocou muito bem, a sua análise está corretíssima. Primeiro, que o Brasil se submete às normas da Organização Mundial do Comércio, como é o Canadá, como a Alemanha, como tantos outros. O grande problema que nós estamos tendo, dentre outros, não é o único, mas é exatamente a situação chinesa. É um mercado que cresce numa situação de competição desleal. Hoje nós temos um sistema de trabalho precarizado, não tem uma lógica de organização sindical onde direitos sejam reivindicados. Nós temos um sistema autoritário, naturalmente, então não há esse processo de reivindicação. E isso, temos um mercado consumidor imenso lá, né, de mais de 1.300.000.000 pessoas a ser inseridas, em uma cultura milenar, né, que existe ali, onde suas normas, as normas internas, não passam, portanto, pela OMC. Então, isso, naturalmente, preocupa não apenas o Brasil, mas o mundo. O deputado colocou muito bem uma situação interessante. Você vai comparar um terno produzido no Brasil com um aparentemente de Miami, mas quase sempre aquele empresário de Miami está produzindo o seu terno com uma marca, mas numa empresa, num sistema precarizado lá da China. E pagando uma tributação bem mais baixa. Que não tem tributação praticamente, a situação como é trabalhado lá, porque lá na planilha não tem o custo, naturalmente, que aqui a gente está lutando, do meio ambiente, que não há respeitabilidade, que a gente trabalha através da OMC, que sejam feitos nos países mais competitivos, mas competitivos dentro de uma lógica de respeito à vida. Então, esse é um fator. É claro que, além da situação bem registrada e bem colocada sobre a posição da China, nós temos outros fatores. A questão da infraestrutura, né? Nós temos uma situação a ser administrada, né? O deputado colocou muito bem a situação do Piauí, onde eu conheço muito, sou bem votado naquela região lá do sul do Piauí. É uma região que cresce de forma vertiginosa, mas nós temos uma situação desesperadora. Para você escoar a produção daquela região, somente agora nós conseguimos inaugurar uma ponte aí há um ano, há uns 8 meses, 10 meses, entre o Piauí e Bridito Leite, lá no Maranhão. Não concluímos ainda uma estrada iniciada no governo Wellington Dias, lá no Piauí, que também não resolve. Tem uma transnordestina que agradecemos ao presidente Lula, né, que graças a Deus está chegando, mas ainda vamos demorar aí talvez 1, 2, 3 anos para ter esta obra. E leva essa produção do sul do Piauí para Itaqui? Pois é, para ir para Itaqui e para Senha, para ir para os dois portos. É um superporto, né? É para ir para lá. Agora o grande problema é que nós não temos ferrovia. Como não tem ferrovia, isso vem, essa produção, através de estradas precárias. Nós temos uma estrada chamada Transnordestina, a ferrovia Transnordestina, que estamos nessa esperança de concluir essa grande obra para poder aumentar a competitividade. Hoje um produto ele é produzido lá, mas ele não tem como chegar naturalmente, né, ao escoamento num preço mais competitivo naturalmente. Então isso tudo gera 1000 problemas. Além da situação que está sendo levantada, é claro que nós temos aí um mercado aberto. No mercado aberto nós temos bônus e ônus, não é? Nós queremos continuar a ter o mercado aberto, não queremos em nenhum momento ter a situação agressiva chinesa, não é isso que nós queremos,
Agora é preciso também ter algum receituário, algumas posições internas, estamos trabalhando nisso para poder, obviamente, empregar mais pessoas. Eu estava vendo agora, lendo há pouco, ali na Casa Capital, São Paulo desempregou 4,5 mil pessoas agora em março. Ora, a economia cresce ainda, que lenta pelos problemas internacionais, mas só na parte de importação, eu queria respeitar a importação, o que é óptico, o que é a questão eletrônica, né, informática, houve uma importação de 51% do consumo interno. Apenas estamos consumindo 49% do que produzimos aqui. Ou seja, alto então, isso valor desemprega a agregado. pessoa. No alto Isso. valor agregado, nós pecamos pela falta de educação, ou seja, pela falta de competência. E se o senhor me permite, naquela parte da competitividade em que o fator mão de obra é decisivo, eu tenho até uma colocação para fazer para o deputado. Pois não. Eu acho que na globalização faltou globalizar a CUT. Ah, é verdade. Não é? Quando eu visitei Cuba, né, e percebi o grau de exploração do trabalhador cubano, que é contratado pela Cubabras, é uma espécie de empresa de mão de obra. Então, o funcionário de um hotel recebe em pesos não conversíveis, que vale 23 pesos para comprar um peso conversível. Quer dizer, uma moeda completamente desvalorizada, que só te permite comprar nas tiendas del governo, onde geralmente falta tudo. E o hotel, que geralmente pertencia a um espanhol, não sei como é que ficou agora com a crise da Espanha, para este pagava a empresa do governo em dólares, ou seja, em pesos conversíveis. Então, era a exploração do trabalhador pelo Estado. Faltava a CUT lá. Acho que tínhamos que internacionalizar a CUT é a força sindical, ou seja, e na China nós precisamos levar a CUT para lá. A força sindical, tirar um pouco de comunismo e botar um pouco do PT. Mas lá é proibido. Força sindical. Mas temos que fazer. Agora, tem uma, aqui, ó, assim como havia a Internacional Socialista, nós temos que fazer a Internacional Trabalhista. Mas tem uma para melhorar um pouco a competitividade. E o PT deveria ser o grande vetor. Senador Esperidião Amin, tem uma pergunta aqui que eu preciso fazer. Peço aí aos companheiros para... Tem de Marcel Solimeu, economista da Associação Comercial de São Paulo. Os americanos tributam mais a renda e a propriedade que o consumo. O Brasil faz o inverso, punindo os mais pobres. Isso é uma coisa concreta, isso é uma verdade absoluta. Que é um sistema tributário que pune os mais pobres. O senhor sabe disso, eu vou dar um exemplo. Conhece muito bem. Não, vou dar um exemplo muito simples para nós. Não é só o americano. O nosso empresário também tem que corrigir alguns raciocínios. Todo mundo sabe o que é a sexta-feira negra americana. Não é a da bolsa, é a da liquidação. Ou seja, a chamada Black Friday é a sexta-feira em que os preços despencam. Né? O sale, é a venda com 50%, 60%, 70% de desconto. Agora, em plena crise, nesse final de ano, começo deste ano, depois do Natal, foi um sucesso a venda nos Estados Unidos de produtos com baixíssimo preço. Em plena crise. Muitos empresários brasileiros, eu diria até que a média, sabe o que fazem quando baixa a demanda? Aumenta o preço. Como a margem de lucro diminui, porque o número de peças devia aumentar vendidas, o preço quando aumentasse a demanda. Não, ele tem que baixar o preço para chamar o consumidor. É isso que está no final dessa frase. É o espírito de estimular o consumo. Isso até está sendo revisado do ponto de vista ambiental agora. Mas a economia do mundo ainda transita por esse caminho. Tem que aumentar o consumo. Como? Barateando o preço. Não apenas o preço de custo de fabricação, mas o preço de venda. Você tem que chamar o sujeito para comprar, melhorando, aumentando as facilidades. E, se possível, isso o Henry Ford já nos ensinou, aumentando a renda. Tem que aumentar o salário para ter mais comprador. Essa questão específica que foi colocado, e nós já fizemos vários debates sobre este tema, o Brasil
faz uma tributação equivocada. Hoje você tributa o arroz, você tributa o óleo de soja, você tributa aqueles produtos que vão para a mesa do consumidor de uma forma exagerada, chegando a 47% a 53%. Né? Nós temos, inclusive, um projeto de lei que trata disso, assinamos com os deputados. A média de tributação calculada, estimada, é em 37%. 37%, a média. Muito alto, né? É altíssima. É muito alto. Agora, o que acontece? Porque é muito mais fácil tributar um consumidor do que tributar o proprietário. Aliás, a tributação da propriedade é uma situação vergonhosa, porque hoje você tributa uma propriedade, quem diz o preço da propriedade é o proprietário, né? Que nunca é realmente o seu valor. E é a maior inadimplência que existe no país. Os dados que vi pelo IPEA, hoje, do bolo geral da tributação, em cima da propriedade, chega a 0,04%. Né? Então, isso é um fato concreto, é que teve uma inversão. Aí, quando ele reclama... E hoje a tributação inadimplência está muito alta. altíssima, porque não recolhe, ele não recolhe sequer. Que é reveladora Se de permite, que o povo está sempre- enfrentando Então, dificuldade. sempre que a tributação- Só para concluir aqui, deputado, Pois não. então, o que acontece? Quando a gente diz, nós temos, a tributação é alta demais, eu acho que ela é mal distribuída, né? Precisa sim, quanto é que a gente precisa de tributos para fazer a contrapartida do custo Brasil? É tanto. Então, você tem que reduzir nas camadas consumidoras, ou então consumir o supérfluo. Não pode consumir, obviamente, são os produtos básicos. Essa é uma razão, inclusive, de uma lei nossa, que é a 3154, que assinei com vários deputados, tirando os impostos federais do consumo, pelo menos dessas áreas, né? Da cesta básica, me permita. Então, eu quero conclamar neste programa aqui a todos os meus parceiros deste parlamento que a gente dialogue sobre isso, porque eu concordo plenamente que essa forma de tributação ela é equivocada. Agora, Se permite, o Carlos, o senhor vê uma coisa... Só para aproveitar esse ponto. Sempre que o tributo for escorchante, expressão que o presidente Fernando Henrique usava para juros, vale a pena sonegar. Correr o risco da sonegação, do não pagamento, quando o tributo é proporcionalmente muito E a alto. sonegação é muito infelizmente, alta. E no consumo não tem como sonegar, deputado, porque no consumo você vai tributar no quilo de arroz, na lata de Não, óleo. já vai embutido, Aí já ninguém vai sabe. embutido. Aí Mas por isso que é mais fácil sempre tributar, que o tributo for muito alto, sempre que ele onerar, quando ele é muito significativo na peça, no produto que está sendo vendido, você está estimulando o risco da sonegação. É verdade. Agora, deputado Esperidione, o carro popular no Brasil tem um preço muito alto. E os componentes de segurança são paupérrimos. Não existem. Por quê? Perto dos chineses e indianos, são muito altos. Perto dos componentes chineses e indianos, os nossos os nossos itens de segurança São bons. são muito altos. Inclusive de poluição. A catalisação da Mas o queima de preço do combustível nosso carro é muito ainda é caro. alto. Ainda é alto por causa da tributação. Aí nós voltamos para a tributação. Agora, os nossos carros tiveram uma evolução relativa expressiva. Né? Até mesmo na questão do flex, a motorização, no uso do O Collor álcool. chamou de carroça, né? Bom, naquela época eram carroças mesmo. Então isso fez parte da abertura. Acho que o Brasil teve avanços expressivos. Houve uma Mas modernização, desenvolveu né? pouco a tecnologia. Nós temos grandes montadoras no Brasil, mas ainda temos um desenvolvimento do produto, exceto na motorização, muito baixo. Nosso, né? Autóctone, né? Aquilo que nós fazemos. Então, com exceção da motorização, onde o flex realmente é uma novidade importante, onde as experiências com energias alternativas também é importante, seja solar, seja energia elétrica, né? Bateria, motor elétrico, enfim, esse esforço para termos um uso de energia alternativa. O álcool é o mais usado. Mas o álcool é o que nós inventamos. Né? O que nós inventamos foi o álcool. Apesar de estarmos apostando tanto no petróleo, agora do pré-sal. Né? Mas eu acho que nós desenvolvemos muito pouco a tecnologia do veículo. E o que é pior, não desenvolvemos o espírito do transporte coletivo, provocando muito cedo demais para nós, essa imobilidade urbana.
que aqui em Brasília você constata. Constata lá em Florianópolis, deve constatar hoje, até na nossa Teresina, porque houve uma difusão do meio individual, motocicleta, automóvel, etc. Até bicicleta. A bicicleta até tem a componente de saúde, né? Que vale a pena. Agora, a motocicleta está dando muito acidente, está gerando um custo em São Paulo, social. Então, é uma questão dramática, né? Em São Paulo. Então, transporte coletivo, nós não desenvolvemos nenhuma tecnologia ou metodologia brasileira para transporte coletivo. E copiamos os automóveis dos outros. E o transporte no Brasil, o transporte público, é dramático, é precaríssimo. Sem falar nessa dificuldade cidades. do transporte ferroviário que o próprio deputado mencionou, né, na expectativa da ferrovia transnordestina. É isso. O senhor falou na precariedade da infraestrutura, quando mencionou a precariedade do transporte, do escoamento da produção no sul do Piauí. Essa precariedade é nacional. Não existe infraestrutura no Brasil, o sistema ferroviário é paupérrimo e toda a Europa é coberta por um sistema ferroviário. O nosso foi reduzido, né? Foi erradicado. Anda-se de trem em toda a Europa. Isso é o preço que nós estamos pagando na dita competitividade. Nós tivemos aí um momento, como foi levantado muito bem aí pelo Getúlio Vargas, em alguns momentos, que se acertou nisso, mas deu uma parada. Nós tivemos um prejuízo muito grande na época da ditadura, com a abertura democrática, começou a rediscutir isso, né, aí dos anos 90 para cá, e agora nós temos esse grande projeto estruturante que é o PAC, é a grande esperança. Se a gente não consegue consolidar uma infraestrutura que coloque o nosso país em pé de igualdade com a Europa, com os norte-americanos, esse preço vai continuar sendo elevado aqui no Brasil. Tanto a ferroviária, que é uma necessidade muito grande, mas também a gente pensar também a navegação através a cabotagem, do nosso a mar. cabotagem. Eu vou colocar uma questão. Nós temos nossos portos aqui, né, nessas regiões nordeste. Você pega aí Rio Grande do Norte, Sergipe, Maceió, enfim, né? Qual é a exploração que nós estamos tendo hoje de fazer, muitas vezes, a integração deste comércio através de navios, que é uma alternativa muito mais barata do que a rodoviária. Mesmo na rodoviária, nós tivemos aí, dos anos 80, 90, um desespero muito grande, não é? Hoje o PAC faz o recapeamento através de 2003 para cá. Isso já ajuda bastante pela ausência de outras alternativas, naturalmente, do transporte, mas não é uma solução. Enquanto nós tivermos... Não está sendo a solução, o senhor permite, que o governo partiu para a privatização. Pois é, porque não é... Para concessão a particulares, para privatizar aeroportos, coisas que a gente vê até com muita surpresa, né, que o Partido dos Trabalhadores esteja liderando no Brasil. No que diz respeito à questão na volta à parceria público-privada, que foi o fator de industrialização, de adoção de infraestrutura do Brasil, quando nós não tínhamos capital. E o Brasil tem um litoral de mais de 7 mil quilômetros. De 7 mil quilômetros, quer dizer... É inexplicável que não tenha uma cabotagem. Uma cabotagem para livre. Só para colocar o nosso tempo está esgotado. Estamos esgotando, vai fechar. Mas assim, de qualquer maneira, eu acho que muitas ações estão sendo feitas, não é? Eu coloco aqui a luta pelas ferrovias, trabalhamos a questão dos portos, a questão da competitividade, se você colocar o Brasil Maior, apresentar o presidente Dilma, né, onde busca de forma seletiva desonerar algumas áreas, isso já é um gesto. Folha, né? Desonerar a folha, desonerar produtos têxteis. Então, alguns gestos estão sendo feitos. O spread bancário, né, onde tem um trabalho já nessa área também. Então, estou colocando que alguns gestos estão sendo feitos pelo governo e nós temos que acompanhar aqui nesta casa. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa? Eu só quero dizer que a desoneração da folha é uma atitude boa. Eu aplaudo. Pena que só esteja sendo tomada depois que a água está quase nos afogando. Mas é um remédio. Só que é remédio depois da doença ser agravada. Muito obrigado aqui pela presença dos deputados Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.